programa de hoje, o biólogo, professor e analista ambiental. O cara não mata a cobra e nem mostra o pau. E aí, seu Zenil? Boa tarde, seu Antônio. Boa tarde. Muitos aplausos para o biólogo Henrique. O Henrique tá aqui, no YouTube é Biólogo Henrique Oficial, no TikTok e Instagram, Biólogo Henrique. Tem também o e-book na Amazon, As Serpentes Mais Famosas do Mundo. Muito bom. É isso, meu querido Henrique. Como é que está? Como é que tá? Tranquilo ou não? Tô me ajeitando aqui que vocês me botaram na posição que a barriga aparece. Ah, mas relaxa. Tá bonito, tá bonito. Não, tá bom. Estamos aqui no Burger King, é uma transmissão aqui numa sexta-feira. Não é? Estamos aqui com a galera e tal. Audiência. O Sami jogando. O Sami jogando. Eu tenho uma questão. E vamos já partir para o assunto de hoje, que é dos pássaros. Isso. Não é? Que ele deu uma nota agora, que os pássaros estão se divorciando. E mudando de tamanho. Não são tão mais monogâmicos como eram. Sim, saiu essa notícia, a gente também não sabe se é ou se não é. O que tá pegando? Na verdade, a gente descobriu que os pássaros não são tão monogâmicos quanto a gente pensava, né? Ou seja, davam aquelas puladinhas de cerca. Inclusive, quando fizeram um teste sobre a genética de população humana lá nos Estados Unidos, se não me engano foi no Alabama, uma coisa assim, se descobriu que a porcentagem de filhos que não eram do pai era bastante interessante, bastante alta. As aves, elas são tidas como, muitas delas, como criaturas monogâmicas, né? Porém, a gente sabe que determinada porcentagem pula sua cerca também. Sim. Elas geralmente são monogâmicas por conta do ovo. O macho tem que ir lá alimentar a fêmea, Sim. ou a fêmea tem que sair para comer e o macho choca, no lugar, né? dependendo da espécie. Então, você tem uma quantidade de espécies interessante. É claro que existem vários tipos de sexualidade dentro das aves, né? Por exemplo, o avestruz é o macho que cuida do filhote, a fêmea coloca vários lá. Enfim, tem um monte de variedades. Mas isso é por causa da vulnerabilidade do ovo? A gente pode falar que, por seleção natural, a maioria das aves tende a monogâmica por conta do ovo. Entendi. Mas eles isso fazem não um pode- time para segurar o ovo ali, porque tem muito predador, né? O ovo é uma... Mas isso não significa que ela não possa achar o vizinho Sim. com uma pena mais bonita. Sim, claro. Sim. Mas é um fato curioso, então a gente pode ter uma defesa que a poligamia é da natureza. Não, porque você está falando que os pássaros, não só os pássaros, os animais são fiéis. Eu acho que a ideia é o seguinte, é que a monogamia talvez não seja tão monogâmica. Então a gente tem que aperfeiçoar esse... tem uma curva normal na situação e tem o desvio padrão. Alguns desviam, outros seguem um padrão, entende? Mais ou menos isso. Mas como que eles fazem essa observação na natureza mesmo? Porque assim, você consegue fazer a observação quando tem o ovo, porque você vê que fica lá, como você falou, o macho alimentando a fêmea, ou ele troca de lugar para ela poder pegar alguma coisa para comer e tal. Mas tirando essa questão do ovo, eles podem acasalar com outros que não aquele, certo? Sim, mas aí esses experimentos eles são feitos são bastante rigorosos. Então, geralmente, o cara tem algum padrão controle em cativeiro, e aí ele consegue pegar pela pena do filhote, fazer o DNA pela pena do macho, da fêmea, e aí determinar, olha, esse macho não é o pai desse filhote. Então, assim, são estudos que levam anos para poder chegar a essa conclusão, entende? Então tem nada de clima, que nem a turma fala, o clima tá fazendo os pássaros, cada um ir pro seu canto. Exato. A chuva. Mas você sabe que quando tá quente, né? De repente desperta mais um desejo. Henrique assim. estava lá exercitando um dos esportes muito intensos. O pavãozão. Agora eu queria te perguntar o seguinte, falando em clima. Peru. A gente viu essa semana falando em sensação térmica de 70 graus. Me parece um pouco de forçação de barra. 70 graus, a pessoa morre. Você nunca foi em Nova Iguaçu? Nem pretendo ir, tá? Não pretendo ir. Mas Nossa, o que é que isso? grosso. É verdade que dá 70 graus? Olha, eu não sei se... Em alguns locais do planeta você pode ter... Não, no essa Brasil. sensação. Eu acho que em bolsões de urbanos, você pode chegar a ter essa sensação. Quem morou em NovaIguaçu sabe muito bem o que eu estou falando. Bangu não é mais quente? Bangu é quente também. Equivale, sabe que tem um... Então, mas isso aí é porque a cidade, o prédio não tem vento, sim. né? Não tem uma brisa. Faz um microclima, sim.
Faz um micro. É um microclima, né? É. Não é, quer dizer que não é toda... Não é todo o planeta, mas olha, a gente tem algumas situações no planeta que são muito diferentes. Por exemplo, verão sol de 40 graus na Sibéria. Isso foi registrado ano passado. Não foi sensação, foi 40 graus na Sibéria. Não, sim, mas a sensação. Porque esse negócio de sensação sempre Sensação é é uma duvidoso. coisa e... Como que se mede a sensação? Cara, você vai medir pela umidade do ar, vai medir por um monte de fatores. O fato é que parece que tá coisando. Tu já foi em Manaus, cara? Já. É. Gosto muito. Nossa. É aquele bafo, né? É um bafão Meu irmão, quente, é. Que é a umidade com a temperatura, né? Umidade com a temperatura, exatamente. Tanto é que quando tá mormaço, tu se sente mais quente ainda. Às vezes tá nublado e tu tá... Porque a umidade está em você e impede essa evapotranspiração que você tem, O Belay tem natural. apelido de mormaço, não parece, mas queima. Mormaço queima. Mas eu acho que a Piada e pergunta viada. do Sami, junto com o Gracejo, é que tem um alarmismo. Se isso é verdade, que o planeta está mais hostil, que tem até o livro aqui que a gente trouxe o rapaz, ou está mais quente mesmo, mudou, é uma coisa que pode nos preocupar ou isso é alarmismo? Cara, olha só, eu sou um cientista da área, eu não vou mentir pra vocês. O negócio tá ficando feio, cara. Até quando que, velho? Então, a ideia é que até 2100 você tenha um aumento significativo de temperatura aí, cara. Então a gente está falando de pelo menos 1 grau até agora. E parece bobeira, mas 1 grau pode ser significativo para você ter, por exemplo, mortandade de corais, para você ter desaparecimento de algumas espécies. O que está acontecendo é o seguinte, entende que existe um ciclo natural das coisas, tanto de aquecimento quanto o resfriamento. Isso é um ciclo natural. Só que quando você tem, atrelado a isso, uma emissão muito grande de poluentes na atmosfera, você não dá muito tempo para que os organismos se adaptem a isso. E aí você pode sim ter uma mortandade de algumas espécies. Isso é fato. Então, mas mais perigoso que isso é o magnetismo da Terra. Esse que é o grande problema. Não é aquecimento global. Não, mas aí É o magnetismo que está indo pro saco. E acabou isso, meu amigo. Até Não tem logo. mais. Tchau, Acabou. pessoal. Já tem lugar onde o magnetismo está fraco. Está fraco. As pessoas não estão se conectando mais, estão menos magnéticas. Exato. Então, se você não tem a parte magnética, o oceano vai embora. Acabou a atmosfera, acabou todo tudo. o ambiente. E é o que tá. A maior preocupação é justamente essa. Mas por que é o acaba magnetismo. Aí eu prefiro que vocês Por quê? chamem um físico. Porque pra explicar. tudo acaba, meu amigo. Começo, Nada meio e é fim. eterno. Tudo na vida. Tudo na vida. Tudo na vida morre. mas tá Fala aqui. uma coisa que não A morre. dívida, ela aumenta. A dívida aumenta. Dívida é uma Minha coisa. alegria. A dívida não acaba, cara. Aumenta sempre. Impressionante. Agora, falando nesse negócio do magnetismo aí, teve gente que tava falando daquele peixe diabo negro que apareceu na superfície, né? A fêmea diabo. pequenininha. Isso, é o diabo, peixe Peixe diabo do negro. apocalipse. Peixe feio. É o peixe feio, que é a bem luzinha. feio. Que ele foi subindo, fizeram até uma animação da Pixar, Ótimo. estilo Pixar, né? Deixando a coisa bonita. Que a última coisa que ele queria era ver a superfície, enfim. Isso aí representa algo na mudança climática também? Isso daí ele pereceu e subiu porque era? O que aconteceu para esse peixe que vive lá no profundo oceano subir daquele jeito? Não, isso aí não tem nada a ver com a questão da mudança climática Certo. em si, não, tá? Uma coisa interessante que no decorrer evolutivo a gente entende que criaturas abissais, elas tendem a permanecer melhor em mudanças do que as criaturas que não são abissais. Isso porque lá no fundo do oceano as coisas são mais constantes. Então, às vezes, você tem uma mega extinção, mas as criaturas abissais ainda perduram e depois até evoluem para outras criaturas. Mas, veja, ele pode ter subido por vários fatores. Dentre eles, um parasitismo, predação, ele estava sofrendo predação, algo parecido. Ele pode, sim, ter se contaminado com algum poluente, isso aí a gente não pode negar. Algum abalucismo pode ter acontecido e ele saiu do local. O fato, talvez esses animais façam algum percurso semelhante que a gente ainda não flagrou, entende? Mas geralmente, quando você tem uma criatura que está na profundeza e ela levanta, ela vai ter uma diferença de pressão muito grande. Sim. E aí ela eviscera. Você sabe que ele não é um Ela mergulhador. estoura. Seria assim. Mas o fato é que ele morreu, era uma fêmea. E é pequenininha, né? Sim. Mas Isso é muito louco. Todo mundo achava que era gigante. Exato. Agora o macho é pequenininho, velho. Menor ainda. Né? Muito menor. Pode ser assim, 12 vezes menor. E aí tem umas curiosidades muito legais, Emílio, porque... veja se não é legal isso. A função do macho é só acasalar. Na verdade, uma espécie humana Gostaria. Sim. tá indo por esse caminho. É um coadjuvante. É um coadjuvante. E aí, quando ele...
ali é profundo, é abissal. Aí o macho procura a fêmea e demora a achar, porque é tudo escuro. Quando ele acha, ele morde a fêmea. Putz. E fica agarrado nela. E ele começa a se nutrir dela. E ele vai se nutrindo dela, só que esse troço vai fluindo de uma maneira que ele se funde à fêmea. Caramba. Ele perde os olhos, perde alguns órgãos. Caraca. E fica fundido ali. Meu Deus. Eu ia falar besteira, Mas você tá eu não sei falando o que do você quer peixe dizer, ó. ainda. O peixe. Tá. Ele fica fundido para poder entender o que eu quis dizer. Sim, sim. Tem muita gente E ele fundida fica aqui. só ali copulando, velho. Que loucura. Tu já imaginou tu viver Morre. assim? Não, ele tá vivo, né? Ele tá vivo, porque não adianta. Mas Mais vivo que todo mundo. Você tem namorado? Você tem esposa? Eu tenho. Para. Ah, Não quinta. dá no mesmo? Você também não fica ali agarrado e quem manda é ela? Obviamente. É um pau mandado. Exato. É E isso. tem aqui o machão aqui. Quem Mas a nossa função e a Não é nossa nossa função, função. a nossa é função aqui servir a fêmea. Para. é só essa. Só que eles, no caso, estão melhor, né, cara? Porque já fica direto, nem trabalha, só já se livra. Exato. Mas Ô, quando Henrique, falando de... Muito bem, eu vou fazer um break rapidinho agora para a nossa rede de rádio. O Reginaldo vai fazer um breakzinho rápido. A gente continua. Estamos aqui no Burger King da Avenida Paulista. Você vai ter, a Paulinha mandou aqui direitinho pra gente. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil. oferta É uma oferta do BK em várias lojas. Boa. Por exemplo, você que está em Fortaleza, no Shopping Rio Mar. Em Goiânia, no Shopping Passeio das Águas. Em Maceió, na Avenida Menino Marcelo. Brasília, no Shopping JK Brasília. Salvador Shopping. Camboriú, no Balneário, né? No Atlântico Shopping Maringá, Praça Manuel Ribas, Belo Horizonte, BH Shopping, Duque de Caxias, Rodovia Washington Luiz e Praia Grande, Presidente Kennedy. São várias lojas do Brasil. A gente está conversando com o biólogo Henrique aqui. Daqui a pouquinho, você que está no rádio, a gente já está de volta. Vai lá, Reginaldinho! Fala aí, irmão. Henrique, eu queria te perguntar o seguinte. E essas histórias das abelhas aí, cara? Que estão sumindo? É real, não é real? O que está acontecendo de Cara, fato aí? É real, cara. As abelhas sofrem muito, elas são organismos muito sensíveis, né? Elas são sensíveis justamente porque, quer dizer, nem toda abelha é uma abelha eusocial. Significa assim, nem toda abelha é aquela abelha que vive em colônia. Tem abelha errante, etc. Tem várias espécies. Mas elas são, por natureza, justamente por serem eusociais, animais muito sensíveis às mudanças. Caramba. E aí o que a gente tem é a utilização de agrotóxicos. Só que tem um problema aí. O ser humano não existe sem abelha. Aliás, a vida como conhecemos vida, né? não existe sem abelha. Por quê? Porque elas fazem a polinização. Se elas não fazem a polinização, você vai ter uma perda de biodiversidade, uma perda de plantas que necessitam dela para polinizar, e aí você não tem fruto, você não tem a semente. Sim. E aí você vai ter uma perda de biodiversidade. Mas, absurda. Henrique, quando você fala disso, assim, eu entendo muito pouco de biologia, mas eu sei que o ser humano, assim, desde os dinossauros, muito antes, na verdade, do ser humano, teve ciclos. Então, teve vários animais que foram extintos, outros surgiram. Quanto que essa aniquilação das abelhas, ou dos pássaros, ou do que seja, é culpa do ser humano e quanto que é um movimento da própria natureza? Assim, de tempos em tempos, algumas espécies vão sumir, outras vão surgir, e é assim que a banda toca. Cara, a gente pode registrar isso em períodos geológicos, mas pode acreditar, as espécies não desaparecem tão rapidamente quanto tem acontecido desde a presença do ser humano. Inclusive, a gente tem animais extintos aqui que são clássicos, como, por exemplo, o tigre da Tasmânia, o dodô. São registrados animais que foram extintos pelo ser humano. Se você me perguntar assim, Henrique, o que vai sobrar do futuro? Porque o planeta está indo bem. Quem não está indo bem é a gente. O que vai sobrar do futuro? O que eu acho, como biólogo? Eu acho que daqui a 100 anos, o ser humano não vai estar extinto daqui a 100 anos, tá? Mas as coisas vão estar um pouco diferentes. E só vão existir animais e plantas que tenham uma proximidade com o ser humano, que gostem do ser humano. O que é isso? São animais que se dão bem com a poluição, que se dão bem com o desmate. E assim, exemplos claros. Quero-quero. Conhece quero-quero? Opa! O que dá no cruzamento de pica-pau com quero-quero? O Morgado sabe. Morgado que gosta. Sim. O que não tem. Então, o quero-quero é uma ave que se dá muito bem quando você desmata.
Você tem, por exemplo, o Aedes aegypti. É um mosquito que se está muito bem no meu A própria barata. Barata, o escorpião amarelo. Nem todo animal e planta é praga com a presença do ser humano. Tem animais, vai se dar muito... Coruja buraqueira, Coruja, se dá muito bem. Né? Pra caramba. Então, mas isso aí você projeta um cenário. Você projeta um cenário. Então, mas isso aí, o cientista, quando tinha a Guerra Fria, você lembra que ele projetava um cenário de morte, não sei o quê? Ia acabar tudo. Que ia acabar tudo. Eu lembro, pô. Tinha até na escola, você aprendia. Você aprendia vários, assim, os bunkers que os caras têm. Tem uns malucos até hoje fazendo isso. Então você tinha esse cenário. À medida que foi acabando a Guerra Fria, passou esse cenário pra gente ficar com a toba na mão. Sim, sempre. Pra quê? Pra gente sempre achar que o cenário é ruim. Sempre vai ser caótico. Ninguém fala, olha, o futuro vai ser bom. E o futuro sempre é melhor. Não tem um... Exatamente. O futuro, se você pegar o futuro que projetavam lá na época da Guerra Fria, que a humanidade ia acabar, tem uns cientistas que falam, estamos no último ponteiro para meia-noite que vai para o Eu acho o futuro sempre é melhor que o passado. Ó, bonito. Coach Zurich. É verdade. Eu acho o futuro sempre é melhor. Esperança. O ser humano Eu sei, se mas mexe. a nossa cabeça que vai para lugares inimagináveis está nesse lugar, que o mundo vai acabar, desde que o mundo é mundo. Tanto que tem séries, filmes que falam sobre isso. Sim. E eu vi você produzindo conteúdo, até a Paulinha estava falando. Se tiver um ataque zumbi, por exemplo, para O onde ataque é o melhor? zumbi? Pode ter um ataque no fim do mundo. Sério? Pode ter. Muitos. Cai um, Porra, como é que é, meteoro. Henrique? né? Qual é o melhor Ataque lugar zumbi, que como é que é aqui? qual é o melhor lugar pra gente ir? Eu acho legal essas paradas, porque assim, isso aí Suposições, isso é um supositório, né, cara? Você... É engraçado. Você já viu alguém com raiva? Com vírus da raiva? Opa, tem muitos aqui. Mas, Cito, ó, a pior coisa que você pode fazer é procurar ser humano contaminado com vírus da A raiva. mulher morreu, né? A mulher teve um negócio com agora. O macaquinho foi. Agora há pouco tempo, né? Caramba. Ela faleceu. Putz. Cara, tem umas histórias que são muito loucas. Isso aqui é tudo especulação, tá? Não tem essa parada de pessoa ficar zumbi. Mas vamos brincar aqui com Hollywood. Certo. Tá. Se você imagina, projeta aquele zumbi lá de Hollywood, Do Walking Dead. Walking Dead, e tivesse que ter um agente, o agente mais próximo seria o vírus da raiva na minha concepção. Caramba. Porque, cara, a pessoa que tem o vírus da raiva é uma coisa horrível. Não veja, não vá lá ver. Inclusive no meu grupo Você do fala que Telegram. você está estimulando. No meu grupo do Telegram, você bota lá. Não É. fala. Cara, é a pior coisa, você não sai da cabeça. A pessoa não consegue beber água, a pessoa simplesmente vira outra, porque o vírus ataca o cérebro, né, cara? Que loucura. E teve um caso na Índia, olha que coisa interessante. Teve um caso na Índia que o cara pegou raiva e ele matou uma senhora e provou. Meu Putz. Deus. Provou a senhora. Olha que doideira. Então, assim. O cara vira zumbi e tem mau gosto ainda. Ainda tem... Podia ser, né? Eu ia falar merda, deixa. Ó, mas não é uma coisa interessante para você... Se vai fazer ficção científica, o vírus da raiva seria o mais próximo, tá? Seria bem parecido ali do Walking Dead. Mas, se você parar para analisar, você não vai ter zumbi. Uma vez que um vírus possa afetar o ser humano, ele vai aniquilar parte da população. E o ser humano pode morrer também. Grande parte da nossa população. Mas essa é zumbi. raiva é aquela raiva normal, de cachorro, macaco, tudo Morcego. é a mesma Essa coisa. aí. Cacetada. O mais próximo seria disso. Inclusive, viralizou na internet, vocês viram. Mas né? isso é só ficção, tá? Sim, Mas sim. você não falou onde é o melhor lugar pra gente ir. É. Pra se proteger. Eu acredito que o melhor lugar É o Burger seria King. no Burger King, aqui tem que fazer propaganda. Boa. Boa. Tem Aí tu já vai comida, ter comida, já vai ter tudo. É isso. Mas você sabe que viralizou uma história disso de raiva? Aquele Dr. Pet, né? Que fez muito sucesso lá na Record, inclusive. Não sei se foi mordido por um morcego, ele até deu um depoimento. Qual que é o animal que mais transmite... E se você for mordido, por exemplo, morcego, qual que é o protocolo? Cara, morcego, o protocolo é você tomar a vacina direto. Não tem outra coisa. Vai direto. Você tem assim, por exemplo, roedores não são reconhecidos por passar raiva. Isso não significa que não possa acontecer, tá? Porque a raiva ela passa de acordo com a mordida, saliva, etc. Sim. Eles não são reconhecidos por passar porque eles geralmente não pegam. Tá. Aí o protocolo é outro, depende do que o médico vai passar. Vai avaliar um monte de coisas. Mas, por exemplo, você tem animais que são reconhecidos por passar raiva. Cães, raposinha, morcego. Né? O morcego é um grande problema, sob perspectiva de vírus, cara, porque o morcego voa. E como ele voa, ele aumenta muito a temperatura. E um dos mecanismos que nós temos para nos livrar de infecção é justamente você ter um aumento da temperatura. Só que como é que você vai matar um patógeno
se ele está vindo do morcego, que tem temperatura mais alta que a tua. Sim. Ou seja, o patógeno já foi selecionado, meu irmão. Já é resistente. A ser resistente. Então, é muito complicado isso. O vírus da raiva é realmente preocupante, mas felizmente tem vacina. E como é que a gente trabalha com a prevenção do vírus da raiva? A gente faz a vacinação dos animais domésticos para evitar a contaminação, entende? E a gente faz um circo, faz aquele efeito rebanho. Aí com o efeito rebanho você evita essa contaminação. Agora, a partir do momento que você não está tendo vacinação, cachorro de rua pra caramba, você pode acabar proliferando a contaminação de macaco, de etc. E a dengue, hein? O Emílio estava falando que a gente checou, foi ontem, Emílio, que a gente checou 80% dos casos do mundo de dengue, né? Era Estão isso no no Brasil, Brasil, assim, é uma vergonha. Meu irmão, o Brasil é um país tropical, né, cara? Não é só o único. Sim, não é só o único, mas quando você tem um bicho que veio de fora, que é o Aedes aegypti, e chega no local e se adapta assim. O Aedes aegypti, cara, ele é mais urbano que a gente. Caramba. O escorpião amarelo e o Aedes aegypti são mais urbanos que a gente. Eles viram melhor no meio urbano do que a gente. O troço se reproduz na tampinha de garrafa que você deixa ali, cara. Então, mas estava extinto, né? Voltou agora. Mas voltou por quê? Porque eu acho que a gente tem que a gente coloca... A gente tem a impressão que está tudo indo de superpopulação, por causa das cidades, né? Diz que hoje em dia 90% dos habitantes vivem em cidades, ou seja, as cidades tem muita gente na cidade e pouca gente no campo. É só 10% da população que não está em grandes cidades. É por isso que aumentou assim a IgG, ou é porque não... Banco de sangue à vontade para ele, né, cara? Sim. Banco de sangue à vontade. Além disso, a cidade é um local propício. Você, por exemplo, ano passado nós tivemos o número de óbitos por picada de escorpião amarelo ultrapassou o número de serpentes. Pela primeira vez na história. É a primeira vez. O escorpião amarelo, que é originário ali de Minas Gerais, ele se espalhou pelo Brasil porque só precisa da fêmea, né? Ele gosta de calor, né? A fêmea adora calor, a fêmea é partenogenética, não precisa do macho. Então ele se espalhou pelo Brasil através de material de construção, tu vai fazendo compra, urbanização, cara. Nosso processo urbanizatório, tipo, tu vai fazer o painel aqui, o caminhão leva, basta um escorpiãozinho, basta uma fêmea, cara. E ela vai dar 40 filhotinhos a cada gestação. Caramba, é muita reproduz 3 coisa. vezes. Em quanto tempo? 3 vezes por ano. E aí você tem... E o detalhe, somente é menos de 1% de óbito para a picada de escorpião. Ou seja, teve que ter muita picada de escorpião para poder superar o número de picada de cobra. Porque cobra é 30 mil por ano picadas e 150 óbitos, mais ou menos. O escorpião vai bater aí 200 mil, 300 mil picadas. Nossa, e está aumentando. É preocupante, entende? Mas você acha que falta o quê? Falta mais política pública para prevenção? Porque, assim, a gente sempre vê, a dengue principalmente, a gente sempre vê as campanhas e tudo mais. A gente vê aqueles carros, o fumacê passando e tudo mais. E sempre está aumentando. E, como o Sam colocou ontem, 80% está no Brasil. Falta política pública, falta a galera tomar uma picada para ficar esperta. Né? Porque, assim, não adianta só o cara ir lá fazer a campanha na televisão e o cara fala, isso aí dá nada, mosquitinho, dá nada. O que você acha? Vacina. É da galera? Tudo em conjunto. Tudo isso que você falou em conjunto. Vacina, a educação das pessoas. Mas é boa essa vacina? Cara, eu ainda não tomei essa da dengue, não. Mas se o Butantan aprovar, eu tô dentro. Sim. Você toma a vacina do calcinha apertada? Importante. Importante. Tá na oitava dose. Você viu que não funciona. A do calcinha... calça tá larga, né? Você viu que não Esse funciona. negócio no olho ele não tinha antes da E vacina. diz que E eu essa... tô com rabo de jacaré aqui. E diz que essa vacina aí, essa que todo mundo corria atrás... Mas não faz mal também, eu acho. Não, diz que essa vacina... Não, mas não funciona, mas não faz Você mal. não viu? Você não tá vendo? É porque não tá acompanhando. É porque esses cientistas não têm grana. Não tem a grana do USAID lá. Exato. Esses cientistas agora... Você lembra na época do... Sem mesada. Na época do Covid, Importante. não se aceitava uma pessoa falar o contrário. Não podia. Mas Não podia um cientista... Pra mim melhorou o sinal do Wi-Fi, cara. O sinal do Wi-Fi ficou muito melhor depois da minha vacina. Tá uma loucura. Mas esse é o problema. A vacina funciona a vacina do... Sim, Ela sim. já está aprovada... Da dengue. Sim, você já tem a vacina da dengue. Boa. Mas então, os estados que estão em emergência, né? Que tem, no ano passado, E por que tem tanto caso então. se tem vacina? E isso que eu ia Não vacinou perguntar. todo mundo, né? Tem que ter o efeito rebanho. Sim. Você tem que ter vacina para todo mundo. Depois de vacinar todo mundo, você dá uma diminuída. Tanto é que, por exemplo, quando a galera pega a dengue um ano e o pessoal, né, começa a ter imunidade, depois no outro ano ele cai naturalmente, porque aí o vírus não vai conseguir se sobressair, né? Se você vacina
muita gente, depois de um tempo... Vocês tomam, alguém tomou vacina Não, de dengue? de dengue não. Há uma De dengue dúvida, não. uma Eu dúvida não que tomei. sempre a galera pergunta. Não é todo, porque assim, eu já encontrei várias vezes aquele mosquitinho com a perna listradinha. Todo mosquito está contaminado ou não? Ou ele precisa picar alguém? Qual que é a pergunta? Ele tem que estar contaminado. Tá. Tem que estar contaminado. E ele só se contamina se ele picar alguma pessoa ou animal? Como que é? Pessoa, animal, que Tá. tiver, ele contamina, sim. Então, mas a probabilidade de pegar dengue é muito pequena. Tem muito... Porque, não, porque eu já vi. Porque mosquito pra caraca, Então, velho. mas pera lá, vamos fazer já a conta. peguei em casa o Não, eu preto gosto e do branco Sami. lá. Não, a probabilidade. Pois é. Pegar os números. Vou pegar os números. Vou pegar uma batata. Porque é o seguinte, o mosquito só vive uma semana. Não, e tem o negócio da mosquita também. É, Quem só a passa- Então, Vamos lá, é mosquito. isso aí. Já A Dilma começa. ensinou a A Dilma ensinou. Começa que é só a fêmea que transmite. Metade já... Metade esquece. Aí é o seguinte. Você vê que os machos continuam, né? Você vê uns bosta. Mas a Aí, gente não Henrique. azeitona. Então, aí a fêmea precisa pegar, porque ela é só o vetor, né? Sim. Ela é só o vetor. Ela precisa pegar alguém que Contaminado. esteja com a dengue, picar essa pessoa Nessa semana. em uma semana Uma de semana, vida tem que correr. e pegar você. O cara é muito azarado, não é? Ou Depende do não? lo- 6 Aí, milhões de azarados. Eu nunca peguei. É competente, pô. Eu nunca 6 peguei milhões de azarados. sei, mas Quantos é o mosquitos- local. Não é? Sim, quantos mosquitos tem? Quantos picaram ele? Quantas picaduras o cara levou ali na... Ele. Se o cara leva direto, uma hora Vai, é muito acostuma. mosquito, cara. É? É mosquito pra... Cara, esse bicho aí... Quantas picaduras ele dá? Quantas precisa? São necessárias. Isso. Quanta mosquitada, quanta picadura ele não levou ali e foi transmitido? Vai direto, cara. Mas, Henrique, uma coisa que me irrita um pouco, eu acho que não é ser cheio de biólogo, que é o cara fazendo, não pode matar nenhum animal. Seguinte, entrou na minha casa, Chinelada. chinelada. Não, e ainda deixo lá Raquetada. para os outros dar de exemplo. entendeu? Dá raquetada. Tu pode fazer isso pra aranhas, mas é legal, tá? Não, até Aranha, que ponto que escorpião, você... pode matar. E assim, Henrique, pô, pressão de cobra na minha casa, chinelo. Chinelo. Sim. Por quê? Porque esse animal é um animal que se esconde muito facilmente. Fala E mais não perto dá. do microfone, por E assim, ele é chinelada mesmo. Sim. Escorpião apareceu a chinelo. Agora, por exemplo, cobra não pode. Cobra apareceu na sua casa, se chama bombeiro. Chamar, né? Ah, e Cego você também. acha que o bombeiro vai na tua casa por causa de Chama uma a cobra? cobra, vai ficar esperando. Henrique, porra, eu vou lá. pô. Nossa, é só ligar. pô. É verdade. Não, calma. Tem um A cobra protocolo espera, né? com a cobra e com o morcego também, né? Sim, zoonose, morcego também você não pode matar. Animal silvestre é crime. Uma multa de 500 a 5 mil reais. Caceta. Sim, é pra cá. Ó, cara, a lei é sinistra. Mas, veja, a cobra você vai achar. Se ela entrar na sua casa, você vai, você você vai encontra. achar. A aranha, o escorpião, você não vai achar, velho. Pois é. Então não tem. Você. Ele vai te achar, né? Mas e se você matar em legítima defesa? Como é que... Cara, eu acho cobra que. te deu um vamos levar- A cobra foi te comer na tua casa. Tu... Ele tava... Ele é preocupado. Você tá aqui, foi lá. Você Ele é pisa sem preocupado. querer. Anaconda, Você então. pisa sem querer. É que tem bicho que você nem Se a sabe. anaconda foi te comer na tua casa, tu filma, pô. Ganha um dinheiro no OnlyFans, pô. Ele dorme pelado. Põe no Xvideos. É que tem bicho que você nem sabe. Eu frequento muito São Bento do Sapucaí, uma Aí, ó. região muito aprazível. São Bento de Sapucarola. Sapucarola, conhecido Tem para os muita íntimos. cobra. Já foi Tem para São cobra Bento? lá. Não, ainda não. Meu sogro foi Peçonhenta. picado por uma vespa da bunda branca. Não sei se você essa é conhece. perigosa. É o Sami. Começou a chamar ele de Sami. Bicho, você brinca, A o vespa cara dá, Saminho. ele perdeu assim, ficou, teve que dar banho. Não, Na bunda branca? Teu sogro é um puta frouxo. Eu dei banho no meu Puta sogro. cara frouxo. Ele que não Ele toma é legal pra banho. caralho. Mas quem tinha a bunda Não é mais perigosa branca? a Ele ou a vespa da Sara? bunda Deixa da branca? bunda. É a Você coisa conhece a mais vespa da perigosa. bunda Eu não branca? sei qual era o nome dessa dançarina, não, mas. Coloca lá, o cara dá uma desmaiada, meu. Vespa Olha, da tem, bunda branca. dependendo. Meu irmão, tem uma vespa brasileira que é conhecida como cavalo do cão, bicho enorme. O pessoal fala que a dor da Insuportável. picada desse bicho é sinistra pra caraca, velho. Diz que dói pra caraca. Eu nunca tomei a picada dela, não. Que região que é essa daqui? Ela tem no Brasil todo, Brasil cara. Ela pega tarântula, bicho. Ela é grandona. Ela consegue pegar uma aranha caranguejeira e Como carregar. chama? Cavalo do cão. O nome já é Vou bom. comprar já. um Cavalo desse. do cão. Até chegar na sua bunda demora, Morgata. É, a bunda branca. Mutuca mosca. Mutuca. Pô, a picada do mutuca, puta que paroca. Mutuca. E tem Mutuca dói. mutuca. Cara, quase tá mutuca na palma dói. da mão, meu.
Agora pode ser uma pergunta meio idiota, mas de verdade, por que eles são batizados com esses nomes aí de atores de filme pornô? Cavalo do Cão. Ele quer uma piada. Engraçado. Guarda pra noite. Pra poder render. Guarda lá pra Não, eu noite. tô fazendo só pra poder render o programa. Olha, esses nomes não são à toa. Quando você pega, por exemplo, planta, né? Que é o arrebenta cavalo. O nome não é à toa. Urutu cruzeiro, aquela que se não mata aleja. Caraca. A cobra urutu. Já viu o urutu cruzeiro? Não. Que ela tem a cruz, né? Ela tem a cruz, Isso tem no interior. E o detalhe, ela tem um desenho do Cristo Redentor certinho, velho. Putz. Sem zoeira. Tu pode pesquisar lá o desenho do Cristo Redentor nela. Você viu aquele desenho, é ela. Aí o pessoal fala, meu irmão, essa aí, se te picar, tu vai ver Jesus. Vai de arrasta. É claro que não é tanto assim, é entre 10% a 20% o óbito dela sem o soro, ok? Você tomou soro, reduz muito, deixa menos de 1%. Mas, cara, ela tem uma peçonha que te aleja, velho. É uma peçonha que... Na verdade, todas as jararacas são assim, tá? É uma peçonha que vai causar necrose, uma peçonha que causa edema, peçonha que causa hemorragia, o cara vai ter hemorragia, vai sangrar por todos os poros, e vai causar uma nefropatia. O rim do cara também para de funcionar. Putz. Então é realmente muito poderoso. Agora, se tu fala assim, pô, mas esse bicho é do diabo, vamos matar o bicho e tal. Eu não sei quanto é você, mas que gordinho ali, e eu posso zoar gordo, porque não tô fazendo bullying não, que eu sou gordo. Eu tomo remédio de pressão. Losartana? Emílio já tá tomando remédio de pressão, não tá? Emílio? Eu tomo. Losartana 50. Não, minha pressão tá boa. Eu medi hoje. Eu tomo pressão. Quanto é a sua pressão? Hoje 12/8. Mas você sabe que agora... Você sabe que agora... Mas isso é a indústria farmacêutica. Pra você ver como os caras são foda. Antigamente, 12/8 era uma puta... Sim, era a melhor de todas. O cara falava, pressãozinha de menino. De bebê. É de bebê, é. Pressãozinha de foi bebê. 99. 12/8. Puta pressão boa. Agora já é alta. 11%. É alta, é. Não. Ele já acha 12/8 alto, eles querem que a tua pressão seja o quê? 5/3. Pra quê? Pra você comprar remédio. Exato. Você toma um remédio, baixa mais. Máfia da dor. É uma turma que eu vou te falar. Aí me chamam de negacionista, o professor. Negacionista. Aí me chamam de negacionista. Não tem problema ser um pouquinho mais baixo. Seu vassalo do Bolsonaro. Você é um negacionista. Você é negacionista. Mas, Henrique, eu te perguntei. E o que tem a pressão? Desculpa interromper. Então, o remédio de pressão, o captopril, ele foi desenvolvido por um brasileiro através da peçonha da jararaca. Mentira. Sim. Que da hora. Não sabia, não. Ele ficou observando que quando a jararaca picava o rato ia, né, andava um tempo e caía a pressão. Ele mediu isso. Pressão. Aí ele isolou a toxina, de modo que ela não te cause, né, problema, e desenvolveu o remédio de pressão. Vocês terem uma ideia sobre a perspectiva da indústria farmacêutica, todo o nosso agronegócio não dá 10% de valor do que dá no mundo com o remédio de pressão, porque vende para o mundo inteiro. Esse negócio agora dos Muito remédios bem. Agora, tem um detalhe, Emílio. Diga. Que não é que eu precise, não, que eu tenho 48 anos, mas daqui a 50 anos eu vou precisar, quem sabe. Tem uma toxina na aranha-madeira que substitui Viagra. É a aranha mamadeira, né? Eu fiz essa pesquisa, não é por minha conta, que um amigo meu estava perguntando. O amigo, tá bom. Mas a aranha-madeira, a galera está isolando o pessoal do Butantan. Tem que do ping-pong do rápido nessa pesquisa. Picadura, deixadura. A aranha-madeira te dá priapismo. Tem a mamadeira. A armadeira. Será que esse nome armadeira já não é? Pode ser. Pode ser. Pode deixar armado já. A Paulinha gostou. O Henrique, a Paulinha gosta. Já pensou, a mulher chega pro marido e também joga uma aranha-madeira. Ela tá anotando. Eu gosto de Muito cobra. bem. Quero agradecer a presença do biólogo Henrique, batendo papo aqui com a gente. No YouTube, Biólogo Henrique Oficial. Para você seguir, também está no TikTok, no Insta. E também tem na Amazon as serpentes mais famosas do mundo, para quem pode ser. Henrique, muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte para você. Todo mundo aí. Vamos bater junto, galera. Vamos bater um ping-pong aí. Valeu, mestre. O cara quer bater.